Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Com grande alegria estamos no 6º podcast da série O Canto Litúrgico. Esse trabalho é uma parceria entre o professor Ademar Solon, do apostolado Gotas de Catequese, e eu mesmo, professor Luciano Peixoto, da Escola Musical. E hoje nós iremos meditar sobre uma pergunta: qual a espiritualidade e a finalidade do ato penitencial? Bem, quando estamos na celebração litúrgica, na missa, diante do altar do Senhor, diante de Cristo, precisamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Precisamos entrar em nós mesmos e perceber que nós temos mazelas. A nossa alma por dentro é quebrada por conta do pecado original. E por isso devemos nos apresentar ao Senhor com humildade, pedindo perdão, como o publicano daquela parábola que nosso Senhor fala, que ele se apresenta diante dele, diante de Deus, mostrando todos os seus pecados, com humildade. Pois bem, essa é a finalidade do ato penitencial. Lembremos-nos que na quinzena passada nós falamos do Kyrie. Lembre que, primeiramente, a gente introduz na missa, depois da abertura dos ritos iniciais, do canto de entrada, depois do sinal da cruz, o ato penitencial e, posteriormente, o Kyrie. Mas eu quis fazer propositalmente uma reflexão sobre o Kyrie para mostrar que esse hino cristológico é voltado ao Senhor ressuscitado. E diante do Senhor ressuscitado, vendo que Ele é completamente glorioso, eu peço perdão. Essa é a ideia da espiritualidade do Kyrie. Nós já meditamos sobre isso. Estou apenas recapitulando. Então vocês podem perguntar: quer dizer que a gente pede perdão 2 vezes? Não. Vamos por parte. Existem algumas fórmulas, alguns textos que a igreja convida os seus fiéis durante a celebração litúrgica a rezarem. São fórmulas de ato penitencial. Então, o padre, na celebração, pode nos convidar a rezar o Confitio. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. O sacerdote também pode expressar esse ato penitencial aqui. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Então, para esses 2 tipos de atos penitenciais, posteriormente vem o hino cristológico, o Kyrie, porque a gente reconhece pecador diante do altar de Cristo e vislumbrando ele, ou seja, a gente já adentra aqui no Kyrie, vislumbrando o Senhor ressuscitado, porque tudo inicia-se com Cristo ressuscitado. A igreja dá o seu pontapé inicial por meio do Espírito Santo, com o Cristo ressuscitado. Então, vislumbrando o Cristo ressuscitado no Kyrie, eu continuo me humilhando, pedindo perdão a Ele. Ou seja, eu não peço perdão 2 vezes na missa. Eu continuo pedindo perdão. Se possível, eu continuo pedindo perdão a Cristo durante a missa toda, porque me vejo pequeno diante dele. Bom, existe também um outro tipo de ato, que é o ato conjugado com Kyrie. Por exemplo, o sacerdote pode também recitar
Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Senhor, que intercedei por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Nesse último caso, a recitação desse ato, que é conjugado com Kyrie, não é obrigatório mais se cantar o Kyrie eleison, porque o Kyrie já está conjugado aqui no ato penitencial. Agora, existe também uma outra forma. Ou o padre reza o confítio, o ato penitencial, que foram as duas primeiras fórmulas que eu recitei, e o coro canta ou o sacerdote recita o Kyrie eleison. Mas também o coro pode cantar o Kyrie conjugado com o ato penitencial, e aí o padre não recita o Kyrie eleison, certo? Então, essa é a finalidade do ato, de diante de Cristo eu perceber quem eu sou e pedir perdão. A espiritualidade do ato penitencial não tem nenhuma intenção de perdoar os nossos pecados capitais e mortais, como se fosse o sacramento da confissão. Não. O sacramento da confissão é que perdoa os nossos pecados mortais. Sim, é verdade que no ato penitencial, durante o ato penitencial, como também durante toda a missa, eu posso pedir perdão a Deus dos meus pecados veniais. Sim, isso é permitido e isso é possível. Mas os pecados mortais só com a boa confissão. Então, é preciso que a gente não esqueça isso. As fórmulas ou o próprio Kyrie eleison não serve para apagar os nossos pecados mortais. Serve sim para pedirmos perdão dos pecados veniais, tá? E sem nenhum escrúpulo, tá? Com a maior caridade fraterna. Depois que a gente pede perdão dos nossos pecados veniais, se nós estivermos em estado de graça. Agora, se eu não estou em estado de graça, o ideal é que eu me confesse, obviamente, porque eu estou em pecado mortal. Que nosso Senhor nos proteja, nos guie e nos guarde, e que você possa compartilhar esse podcast, como todos os outros da série e os que hão de vir, com seus colegas, familiares, amigos, e que isso possa ajudar, de uma certa forma, para a evangelização da Igreja de Cristo. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.